Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma videoaula do canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades, e mais uma vez, dentro da proposta das aulas de Oriente Médio, gravando com a turma do terceiro ano de Santa Maria, em que estaremos falando rapidamente sobre os principais conflitos, os principais pontos que envolveu a Guerra Civil Libanesa, ok? Quero deixar também um abraço aí para o Miguel, para o Fadel, que está fora do país, ao qual nós estávamos falando hoje. Miguel, no finalzinho eu vou dizer, tá? Deem um like, não façam um like, do jeito que você me orientou, tá bom, filho? Então tá bom. Bom, mas começando então, o que foi a Guerra Civil Libanesa? Primeira questão é, quando eu uso o termo Guerra Civil, significa que nós estamos falando de um conflito armado, mas que ocorreu somente dentro de um país, tá? Ou seja, um determinado grupo lutando contra outro grupo. E quais são as razões de uma guerra civil? As razões são as mais variadas. Então nós podemos citar divergências religiosas, étnicas, culturais, anseios separatistas, enfim, os mais variados motivos. No caso da Guerra Civil Libanesa, tá, nós podemos dizer que foi um conflito que se estendeu de 1975 até 1991. É um conflito que entra no contexto do processo neocolonial, em que os territórios da Síria e do Líbano foram controlados pelos franceses no pós-Primeira Guerra Mundial, quando nós tivemos a queda do Império Otomano, que era o império que controlava essa região. E mais uma vez se evidencia o quê? Os problemas de fronteiras artificiais criadas por colonizadores, criados por dominadores, sem considerar o que? As divergências, as rivalidades étnicas, culturais, religiosas que pré-existem em cada uma das regiões. Então, por isso que até a Guerra Civil Libanesa, tá, do que nós vimos até agora, entra ainda no contexto das guerras clássicas, os fatores clássicos de guerras no Oriente Médio, certo? O estopim da Guerra Civil Libanesa, para que ela começasse, tá? Já que o Líbano é um país que tem algumas peculiaridades. É um país com mais de 6 mil anos de história, um país que já foi colonizado por mais de 16 etnias, tá? Um país que é muito peculiar no Oriente Médio, tá? Primeiro, porque é o país que tem a maioria cristã, tá? Dentre dos cristãos, nós destacam os cristãos otomanos e os cristãos católicos apostólicos romanos. No caso dos cristãos evangélicos ou cristãos protestantes, é uma participação menor. Também uma grande participação de população muçulmana, além também de um percentual um pouco menor de população judaica. Então, o Líbano ele é um verdadeiro caldeirão étnico-cultural, tá? E que, algumas vezes, toda essa diversidade ela não fica muito bem clara, não fica muito bem resolvida, né? Gerando assim rusgas entre um grupo e outro. E foi justamente o que aconteceu em 75, quando um cristão explodiu um ônibus, matando cerca de 27 muçulmanos. E por conta deste atentado, os muçulmanos, com o apoio da Síria, lembrando que a Síria queria conquistar o território do atual Líbano, tá? Para formar a chamada Grande Síria, tá? E é óbvio, sem a presença, sem a influência dos cristãos, formaram um grande país muçulmano, tá? Quase que mais ou menos no embalo daquilo que aconteceu anos depois, né? Com a Revolução Islâmica no Irã. Só que isso acabou não se concretizando. Bom, então, os muçulmanos, com o apoio das tropas sírias, reivindicaram e revidaram o ataque, certo? Resultando em uma destrutiva e sangrenta guerra civil, ao qual a capital Beirute, tá, até hoje ela é repleta ainda de algumas estruturas, alguns prédios, aos quais alguns dos libaneses já reformaram e outros eles propositalmente não reformaram para servir como uma lembrança deste que foi o mais sangrento conflito em solo libanês, tá? Nessa perspectiva surge também o Hezbollah, tá? Palavra em árabe significa partido de Deus, tá? Que surgiu com uma dupla finalidade. Primeiro, conter os cristãos, tá? Ser uma estrutura militar para o enfrentamento do movimento cristão. E também para conter o avanço das tropas de Israel
que passaram a ocupar o sul do Líbano durante a Guerra Civil Libanesa. Tá? Lembrando que hoje o Hezbollah, além de um grupo militar, ele legitimamente também configura um partido político no Líbano, certo? Muito polêmico por suas ações, por suas declarações antissemitas, sobretudo, óbvio, em relação ao Estado judaico, ao Estado de Israel, ao qual prega e pregou por diversas vezes a extinção do Estado judeu no Oriente Médio. Tá? E a guerra, ela veio por intermédio de um acordo de paz entre os dois grupos, muçulmanos e cristãos, como também com a retirada das tropas israelenses do território libanês e também gradativamente a retirada de tropas sírias, que mesmo com o final da guerra ainda permaneceu no Líbano como um mecanismo de suporte para, entre aspas, proteger os muçulmanos. E vale lembrar que até hoje a rivalidade entre sírios e libaneses, principalmente libaneses cristãos e sírios muçulmanos, ela ainda é bastante forte, ela ainda é bastante sentida, não só no Oriente Médio, mas quando consideramos também a realidade desses dois povos em diversas partes do Brasil, inclusive aqui no Brasil. Tudo bem? Então, estes eram os pontos gerais da Guerra Civil Libanesa. Espero que tenham gostado. Miguel, façam o seu like no canal, deixem o seu comentário, deixem o seu like, Thiago. É assim que fala? Acertei? Beleza. Então, era isso, tá? Assistam, compartilhem, divulguem e se inscrevam também. Já explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades na internet. Até uma próxima. Tchau.